Vim aqui hoje para falar um pouquinho da experiência que a gente está tendo na Unemat, como foi o assunto, né? Como que a gente está tentando criar um ambiente de inovação dentro de uma estrutura pública, de uma universidade pública, onde não é propício a criar ambiente de inovação, né? Eu gosto de falar isso, que a gente esqueceu, às vezes, do nosso principal produto, que é a educação. Em geral, não estou falando da minha instituição, mas as instituições de ensino no Brasil, elas esqueceram disso, de focar na qualidade, focam muito em questões corporativas e nós visamos grandes autarquias, tá? E inovação, onde você tem um sistema de hierarquia, de estrutura pesada, isso é um pouco complexo. Mas há 2 anos atrás, a gente teve um start com uma equipe nova aí que assumiu a universidade, falamos, opa, a gente tem que mudar. E eu vou tentar contar um pouquinho como que eu me senti, como que foi o start dessa tentativa de mudança que a gente está tentando fazer dentro da instituição para transformar a instituição. Esse menino aí é um resultado dessa transformação. A gente vai falar um pouquinho depois, né, Matheus? Primeiramente, só vou pegar um exemplo aqui de uma menina que eu conheci em dezembro, aqui, ano passado, em Cuiabá, que ela é a síntese do que eu escutei os últimos 2 anos. Eu fui participar como mentor da SW Cuiabá, 3ª edição, e aí eu fui conversar com a Rebeca Xavier, que trabalha numa empresa de inteligência artificial em São Paulo. Aí eu fui fazer aquela pergunta que eu me arrependi depois, o que você fez na faculdade? Ela olha para mim e fala assim, eu sou um college, eu sou da nova geração que acha que não foi para a universidade tradicional. A universidade tradicional não me atende. A universidade tradicional não está trazendo as necessidades para entender o que os jovens precisam, que é para o mercado de trabalho, se antenar com tecnologia, com criatividade. E ela falou assim, vocês não me atendem, eu fui estudar fora, fazer um non-degree, fui aprender aquilo que me motivava, fiz cursos para potencializar a minha criatividade, os meus conhecimentos e aqueles conhecimentos que são do meu interesse. Aí eu fiquei assim, até frustrado, né? Na hora fiquei frustrado, mas é isso que eu tenho escutado nos últimos 2 anos. O que eu vejo uma grande quantidade de jovens com muita energia, com muito potencial a ser desenvolvido e eles entram em determinadas estruturas de educação que simplesmente a gente está afundando e limitando o desenvolvimento dessas pessoas. Eu não estou falando só de ensino superior, estou falando de ensino médio. Visito muitas escolas de ensino fundamental fazendo diagnóstico de plano diretor e você olha assim que aquela escola não está preparada para os anseios das gerações que estão chegando. Então a Rebeca, eu carrego a foto dela, ela nem sabe, mas é o aluno que eu tento preparar minha instituição, que eu quero que minha instituição atenda nos próximos anos. É esse aluno que nos olha como algo útil, como algo que vai acrescentar na formação profissional, intelectual e de criatividade dela. E é isso que eu vou falar um pouquinho. Como que a gente cria um ecossistema de inovação dentro de uma instituição, dentro de uma universidade. Vou contar meu caso, porque vocês vão entender como que a gente tem que toda hora se questionar. Terminei o doutorado faz 2 anos e meio, morei em Recife, passei 13 anos estudando, fiz graduação em economia, mestrado em economia, doutorado em economia, sou microeconometrista, tenho uma boa formação técnica, e aí você chega do doutorado e fala assim, agora eu vou relaxar, né? Vou descansar, vou aproveitar, vou jogar futebol, vou assistir filme sem ficar com peso na consciência. E aí eu volto para casa com uma breve missão de aprender a tocar guitarra. Não quero saber mais de Stata, de MATLAB, eu quero quero comprar uma guitarra e tocar guitarra. E aí eu chego com o meu enteado de 10 anos, falo, Matheus, o Feliciano quer aprender guitarra. Como que eu aprendo guitarra, Matheus? O Matheus, tio Feliciano, a gente tem 2 opções, ou ir para uma escola, que eu não acho legal, ou a gente comprar uma guitarra pelo AliExpress. E para aprender guitarra, eu pensei em ir para uma escola. Matheus, que escola? Tem o Rocksmith do Xbox. Aí lá vai eu, comprei um Rocksmith do Xbox, comprei minha guitarra e comecei a fazer aula. Aí eu descobri como que funcionava a inteligência artificial do Rocksmith, que me ensinava técnica, me ensinava desde segurar o instrumento, técnica de acorde, me ensinava técnica de harmonia, me ensinava mecanismo de controle de volume, tá? E ainda eu treinava com as bandas que eu gostava. Aí eu comecei a me questionar, num belo dia que aconteceu isso. Opa, eu tirei a foto, mas tem uma foto aqui, eu tirei porque minha noiva me pediu para tirar. Chego em casa, tá minha noiva, o meu enteado, o Matheus, o vizinho que é amigo do meu enteado, o Guilherme, de 11 anos de idade, e os 3 fazendo aula de guitarra. Aí eu comecei a me questionar. Eu aprendi as coisas antigamente só em escola, em universidade, em curso. Eu tenho formação técnica no Senai. Aí, de repente, eu vejo 3 pessoas de idade diferente aprendendo
guitarra através do inteligência artificial num videogame. Aí eu comecei a pensar também, o que eu aprendi nos últimos anos pela internet? Eu aprendi diferenciação em cálculo, eu aprendi a consertar portão eletrônico, eu aprendi a fazer pudim, minha noiva aprendeu a fazer risoto, o meu enteado aprendeu programação. E aí já vem o primeiro choque, que na hora que eu fui sentar um pouquinho e falar assim, o que está acontecendo com essa geração nova? Eu comecei a observar que a gente está passando por um processo de transição demográfica muito rápido, que a gente estuda lá na economia, mas que fica evidente quando a gente olha para o nosso dia a dia. Então, na minha época, quem tem mais de 30, isso aqui era o meu Facebook. Tá? Eu queria ter fofoca, informação dos outros, eu tinha que ir para um orelhão. Isso aqui embaixo é o famoso pacote de dados. Hoje a gente compra, né, R$7 e um pacote 300 mega. Aí eu pegava as fichinhas, 3 minutos eu tinha direito a pacote de dados e ficava lá. Né? Por que Facebook? Se você só quisesse saber as fofocas do seu bairro e da sua cidade, é só ficar parado do lado do orelhão, uns 15 minutos conversando, escutando. Quem chifrou quem comprou o quê, entendeu? Quem está mudando de cidade, quem está chamando parente, quem está contando fofoca. Então, essa era a forma de obter informação na minha época. Informação era cara, era difícil, e a gente tinha poucos meios de acesso à informação. Hoje em dia, se a gente parar para pensar, a gente tem toda a informação de todos os nossos grupos de contatos no mundo no bolso. Se a gente pegar os WhatsApps de vocês têm grupos de família, futebol, amigas da 8ª série, amigas do ensino médio, faculdade, trabalho, chefe, grupo dos funcionários com o chefe isolado, para vocês poderem falar mal do chefe. Tá? Então a gente tem esse acesso instantâneo, que não tem custo, o acesso é imediato. E uma outra coisa que mudou muito, que informação na nossa época, criança ou jovens ou adultos, só tinha informações nos jornais. Hoje em dia a gente chega à noite, a gente já sabe que a notícia é velha, porque ela foi noticiada às 3 da tarde, 8 horas da noite, já essa notícia, todo mundo já sabe o que aconteceu. Então a informação virou em streaming, antigamente não, ela era on demand, né? A gente tinha que ir lá e esperar o horário para ter acesso à informação. Outro exemplo, como que mudou as nossas rotinas de vida. Como ficou muito mais fácil ter acesso à informação, deixa eu contar como que eu tinha acesso à informação para estudar. Eu ia de bicicleta para uma escola do Senai. Então, enquanto eu ia pedalando, eu ia escutando Bom Dia Brasil. Escutando notícias do Brasil, do mundo, notícias de jornais. Só que tinha um probleminha. Eu tinha um Walkman da Sony. E quando eu queria escutar música, a notícia era fácil, porque a notícia eu colocava na rádio, rádio consumia pouca energia. Como consumia pouca energia, eu escutava muito rádio. Mas aí eu queria escutar música. Aí a música tinha um problema. A música precisava do motorzinho do Walkman para rodar. Só que se eu usasse muito o tape, a minha pilha ia em menos de 16 horas. Acabava e era caro comprar pilha. Né? Dava uns 4 passes de ônibus, eu acho, na época. E aí o que a gente fazia? Carregava uma Bic no bolso. Tá? Então, primeira coisa, para obter a música que você gosta, hoje você vai lá no Spotify, vai lá no iMusic, você vai lá no streaming ou no YouTube e baixa a música. Na minha época eu fazia o quê? Se ligava para a rádio e pedia a música. Aí você deixava preparado no gravador, na hora que começava a tocar, você soltava o rec pause play, né? E aí você soltava o pause na hora que começava a tocar a música. Na hora que tá acabando sua música preferida, vinha assim, Borracharia do Toninho, tá? Aí gravava a música e escutava isso com Walkman. Se você perguntar para quem tem 16, 15 anos de idade, para que serve uma Bic, um Walkman, ele não sabe. Por quê? Porque as pessoas hoje não ouvem mais música, elas assistem música. Tá, 84% das músicas hoje que são ouvidas, né, são assistidas hoje pela plataforma, pelo YouTube. Tá? Então, rádio é o que a gente conheceu. O meu enteado não sabe nem como que mexe num rádio. Ele não sabe como que mexe num telefone de disco. A gente comprou um telefone de disco em casa e ele ficou assim, que massa, e tirou foto e mandou para o grupo de 5ª série no WhatsApp dele. Olha, tem um telefone muito massa aqui em casa, você tem que ficar rodando um disco. Outro fator que é extremamente importante para entender como que mudou essa geração, o que está acontecendo, para a gente entender o que está acontecendo com a universidade. Essa era a forma como eu estudava. Papel, lápis, e minha única fonte de informação era o professor. Então eu sou da geração ainda, como muitas universidades são, dessa geração, de
Eu tenho uma fonte de informação que raramente aceita contestação. A gente aprendeu a copiar, correto? Estudar para a prova, e isso é o nosso acesso à informação. Hoje em dia, a gente não aprende só dessa forma. Conteúdo está em todo lugar. Se eu pegar aqui os celulares de vocês também, com certeza deve ter algum curso online aí, ou uma plataforma, edX, Coursera, YouTube Edu, YouTube, com acesso à informação em tempo real. Eu vim aqui há 2 anos atrás, a Letícia trouxe o nosso Iberê Tenório. Eu me senti um idiota, na hora que eu fui ali, tinha umas 4.000 crianças, eu assim, quem que é esse cara? E aquelas 3.000 crianças, 4.000 crianças olhando para o Iberê, aí alguém falou para mim assim, você não conhece ele? Ele é o maior professor de Física e Química do Brasil. Cada vídeo dele tem 2 milhões de acessos. Eu nem sabia quem que era o cara. Aí eu fui jantar com ele à noite, né? Ele contou a história. Que ele começou a ajudar os sobrinhos com videozinhos de Física e Química. De repente ele ganhava muito mais do que ele ganhava na Globo, como repórter do Fantástico e do Jornal Nacional. E aí ele virou um youtuber profissional. Então, conteúdo está em todo lugar. Não existe mais monopólio de conteúdo. Então, eu que era da universidade, eu sou doutor, então eu que era o único que sabia informação de economia na minha universidade, hoje, se meus alunos entrarem e procurarem lá Principles of Economics, vai aparecer 240 cursos disponíveis em edX, Coursera e YouTube Edu. E o cara que eu uso o livro, que chama Hal Varian, e o Gregory Mankiw, de Harvard, eles têm cursos online. Robert Shiller, que é um prêmio Nobel de Finanças de 2015, tem um curso online de finanças por $30. E aí, como é que eu vou fazer uma aula de um livro do Shiller, se o Shiller está dando aula do semestre atual sendo disponibilizado pela internet, em tempo real, na Universidade de Yale? Então, é um grande choque. Ninguém mais tem conhecimento como monopólio. E o pior ainda, é a primeira geração na história que quem é mais novo está ensinando quem é mais velho. Vou pegar um caso. Um dia eu descobri um programa chamado Hora do Código, da Microsoft, com algumas outras instituições, e cheguei em casa todo feliz, né, para levar para o meu enteado um tutorial de Minecraft para ensinar lógica de programação. Ensinar o que é loop, ensinar algumas ferramentas de programação. Aí eu cheguei para o meu enteado de 9 anos, Mateus, ó, tio Feliciano trouxe aqui para vocês uma ferramenta para ensinar programação. Vamos fazer esse tutorial, esse joguinho? Aí o Mateus olhou para mim e falou assim, eu não vou fazer isso daí não, porque esse programador neozelandês, ele é muito ruim, é muito fraco. O bom mesmo é o cara que faz personagem, o que faz o ambiente não é bom não. Ele fez assim, eu já vi os vídeos dele e a construção do jogo lá na internet, não gostei. Aí eu assim, como é que ele sabia quem que era o programador? Quem que era o programador bom? Como é que ele sabe de posição de câmera de games? Se ele não deve ter visto na escola. Eu falo, não, tem curso lá na internet, você faz os cursinhos na internet. Então, é uma geração que está ensinando. Avós, pais. A gente não vai ter acesso a algumas tecnologias que eles já têm acesso e eles aprendem a lidar com essa tecnologia de forma muito intuitiva, de forma pré-cognitiva. Para nós de universidade, o problema é que, além de conteúdo estar em todo lugar, estão chegando muitas formas diferentes de acessar o conteúdo. Então, a gente está tendo agora as plataformas, a gente está tendo os certificates, a gente está tendo os nanodegrees. Vou pegar um dado que eu recebi da secretária executiva do MEC, num evento lá em São Paulo, umas 3 semanas atrás. Ela falou que 70% dos cursos de computação do Brasil, das universidades públicas, estão vagos, as vagas para os alunos. Por quê? Porque o aluno quer chegar lá e ele quer aprender o que está no mercado. Ele quer aprender inteligência artificial, ele quer aprender Python, ele quer aprender realidade aumentada. E chega na universidade, ele vai aprender física, ele vai aprender química, e aí quando o professor começar a programação, começa com Fortran. Aí ele fala assim, para que eu vou ficar aqui 5 anos? Quando eu sair daqui 5 anos, eu não sei nem como que vai estar a tecnologia com inteligência artificial, com machine learning. Então, esse descompasso entre a mudança das nossas estruturas universitárias e o que os jovens querem está muito claro atualmente. E aí chegando plataformas online como edX, Coursera, YouTube Edu, agora a gente está tendo uma nova modalidade para chegar agora, que é o Certificates, que é o cara lá de 18 anos, fera em Python. Para que ele vai fazer graduação? Ele vai fazer um Certificate numa universidade e vai ter uma certificação de conhecimento. Ou as certificações comerciais, como já estão aparecendo diversas. O primeiro choque foi esse, então. Mudou demografia, mudou como as pessoas aprendem, como as pessoas se relacionam.
e o monopólio de conhecimento desapareceu. Tá? Essa é a primeira mudança. Segunda grande mudança, isso vai impactar a economia, tá? E o principal que me dá mais agonia, 10 dias atrás eu fui conversar com a diretora de RH global da Siemens, lá em São Paulo também teve um evento, a gente foi fazer um bate-papo com a alemã, e ela falou assim, ó, a Siemens só sabe uma coisa, que daqui 5 anos, 65% dos empregos da Siemens no mundo vão desaparecer. Vão ser substituídos por causa da inteligência artificial. Os Azure da vida, os Watson da vida vão matar muitas das funções que são repetitivas e funções analíticas também. Aí a pergunta é, como é que eu formo um aluno numa universidade se eu não tenho mais o conceito de trabalho tradicional e se eu não sei como vai ser daqui 5 anos? Imagina a criança que está com 3 anos de idade que vai entrar no mercado de trabalho daqui 15 anos ainda, ou daqui 23 anos, daqui 20 anos. Como é que vai estar esse mundo daqui 20 anos? Como é que eu começo a preparar esse aluno para um mundo que eu não tenho a mínima ideia de como vai ser? E aí eu comecei a pesquisar sobre o que está acontecendo agora, não é coisa que vai acontecer, o que está acontecendo agora. Por exemplo, na área agro, que é o que a gente mais fala aqui em Mato Grosso, que acho que é o papel do parque, de colocar a gente na rota do que está acontecendo, a gente já está tendo uma revolução de automação, de geolocalização. Tá? Isso não evoluiu mais rápido ainda aqui no Mato Grosso, porque nós temos um problema de conectividade. Passou de Sinop para cima, nós não temos nem 3G ainda. Se for para Campo Novo do Pareci, se for para Juara, se for para a região norte do estado, você não consegue conectar 3G. A partir do momento que começar a melhorar a conectividade com nanosatélites, isso aqui vai ser o quê? As máquinas com sensores informam as centrais via conexão em tempo real. As centrais lá em Illinois sabem se os sensores, se os módulos estão com problema. A concessionária da cidade já vai saber qual que é o defeito e a pessoa só vai fazer manutenção tocando o módulo. Aí a pergunta, o que vai ser feito com os operadores e com os mecânicos? Vocês não vão ser mais necessários. E essa geração nova de equipamentos agrícolas já está rodando nos Estados Unidos. Só não tem aqui ainda devido a problema de conexão. A gente foi há 2 anos atrás numa missão do governo na Campus Party e o presidente da John Deere falou, ó, as nossas concessionárias vão mudar totalmente. O detalhe é, como é que a gente prepara esse pessoal? Porque quem conhece tecnologia não entende nada de água, e quem entende de água não entende nada de tecnologia. Como é que a gente junta esse povo aí? Segundo exemplo, a evolução dos drones, que é outra tecnologia que vai mudar muito. A questão de segurança, a questão de levantamento informacional, mapeamento, a questão de transporte urbano. Só para dar um exemplo, a Unemat hoje tem alguns drones que nós fazemos vistorias de pontes, grandes obras de infraestruturas e infraestrutura comum mesmo, escola, usando drone. Antigamente tinha pessoa para ir lá, né? Agora não, o professor Rodrigo lá, ele vai lá, coloca o drone dele, o nosso colega lá da universidade, né, Matheus? Faz a rota, o drone faz a checagem da ponte para identificar a fissura no concreto. Se você muda a câmera para uma câmera termal, identifica a fissura elétrica naqueles cabos de alta tensão. Tá? De forma automatizada. Então, é só uma aplicação para mostrar que é uma outra tecnologia que está chegando e que vai mudar muito. O que está me assustando muito é a questão do avanço de machine learning e inteligência artificial. E eu falo isso como economista. Tem um economista muito famoso, um economista do MIT chamado Daron Acemoglu. Ele fez um paper recente sobre impacto de inteligência artificial sobre o mercado de trabalho. E a grande conclusão do trabalho de uns 4 meses atrás é o problema da inteligência artificial, porque na teoria econômica a gente falava o seguinte, tecnologia transfere trabalho. Trabalho, em tese, inútil para trabalho, mas que exige mais capacidade analítica. O que começou a se observar agora é que esse trabalho aqui repetitivo, ele simplesmente está desaparecendo e não está sendo substituído. Se eu pegar um exemplo aqui no Brasil não sei se é o Banco Neon agora ou o Nubank, em vez de ter 700 atendentes, ele tem simplesmente um sistema de inteligência artificial, um chatbot, que custa R$400 mês e faz o trabalho de 700 pessoas fazendo resposta e atendimento online pelo chat. Tá? Então, isso é um impacto absurdo que vai ter sobre o mercado de trabalho. E a pergunta é, será que nosso sistema de educação está preparando os jovens para esse tipo de tecnologia que está chegando? As escolas estão preparando as pessoas para isso, a universidade está preparando as pessoas para isso, sabe que isso existe, tá?
E esse impacto está acontecendo na parte tecnológica, mas aí tem uma evolução também, uma mudança econômica, que também a gente tem uma discussão muito ideológica na universidade. Isso eu bato todo dia na minha universidade. A gente esqueceu de fazer ciência e a gente faz muita política dentro da universidade. E aí eu gosto de, como economista, falar assim, a gente tem que parar de vez em quando e olhar o mundo, para ver que mundo que a gente está vivendo. No mundo que eu vivia, quando eu fui formado na minha graduação, quando eu era amigo de Luana ainda, 15 anos atrás, quando eu falava de sistema bancário no mundo, grandes países de infraestrutura, eu falava de Estados Unidos. Os maiores bancos do mundo eram o Citibank, era o JP Morgan, era o Chase Manhattan. Aí eu pego a lista dos maiores bancos do mundo hoje, se eu for eu pegar a lista hoje, isso aqui faz um tempinho, mas o maior banco do mundo se chama ICBC. É o Industrial and Construction Bank of China. Esse banco ele não tem 20 anos de idade. Esse banco já tem filial em Cuiabá. É o maior banco do mundo. Ele é um adolescente ainda. Aí quando eu vou para o segundo maior banco do mundo, é o China Construction Bank. É um banco também que é um adolescente, que não existia quando eu tinha 10 anos de idade. Tá? Esse é um mundo diferente. Então, uma potência financeira hoje em dia não é mais os Estados Unidos, é a China. Aí, só para vocês verem como que as coisas mudaram, que a gente tem que toda hora parar e se questionar. Eu fui um dia desse, estava lá em São Paulo, aí você fica esperando conexão no aeroporto, fui lá e comprei Valor Econômico, falei, vou dar uma lidinha, né? Deixa eu dar uma atualizada. Na minha cabeça de economista, a Fiat ela é uma empresa grande, porque ela é dona da Jeep, é dona da Ferrari, correto? E é dona da Chrysler. Aí eu falo assim, essa é uma grande empresa, eu pensava. Porque eu estou lendo uma matéria, aí a matéria fala o seguinte, a Fiat ela não consegue mais competir com as novas empresas que estão trabalhando com carros elétricos, Tesla e as empresas europeias que estão investindo em carros elétricos. E para se capacitar e para se financiar para essa nova tecnologia, ela está procurando uma empresa muito maior do que ela. Aí eu descobri que a empresa maior que ela quer se vender, se chama Great Wall, que é uma empresa chinesa que eu nem sabia que existia. Aí eu falo, quer dizer que é dona da Ferrari, da Chrysler e da Jeep, é uma empresa pequena, perto de uma empresa que eu nem sei o nome. Então, o que eu vejo muito é que a gente está numa discussão de um mundo que acabou lá no Muro de Berlim, e a gente está discutindo políticas públicas com um mundo que não existe mais. Tá? Quando eu vou para Sorriso, isso aqui é uma foto das várias fotos que eu pego na BR-163, da nossa infraestrutura de armazenagem agrícola que está sendo comprado por grandes grupos chineses. Se a gente pega as ferrovias, estão sendo financiadas hoje pela estatal chinesa de trem, se eu pego a nossa parte de infraestrutura, está sendo toda comprada por grupos chineses de logística de grãos. Tá? Então a gente está discutindo, às vezes, com os inimigos errados, com análise de cenário errada, e é como é que eu vou discutir política pública, tecnologia, se eu nem sei o que está acontecendo no mundo. Tá? Então isso aqui, por exemplo, é na entrada do Barreiro, que é 20 km de Sorriso, que é uma grande área produtora de soja. Toda a infraestrutura daquela região ali de 300 km, hoje ela é chinesa. Tá? E está debaixo do nosso nariz, e a gente está discutindo Estados Unidos e Rússia do século passado. E olha só como que as coisas mudaram. Eu ensinava meus alunos a calcular fluxo de caixa para fazer valuation de empresa. Como é que eu faço a avaliação de uma empresa que não tem capital físico, literalmente? Muito rápido. Vamos lá. Aí o banqueiro, como economista, tem muitos marxistas no departamento de economia, tinha, né? Hoje em dia é raridade. Mas aí na minha época, quando eu falasse, se eu chegasse em 1999 e falasse de banco, a minha professora de sociologia lá ia falar assim, não, deve ser um gordão fumando, quer explorar as pessoas pobrezinhas, não era isso, Luana, que a gente era ensinado lá na FMS? Aí eu fui lá num evento em São Paulo, o SAIS-BIS lá na USP, aí eu fui ver os banqueiros. Aí eu liguei para minha noiva, esse aqui é um banqueiro que é o dono do Banco Neon, e aquele outro rapaz de preto ali é o dono do Nubank. Aí eu falei para minha noiva assim, mocinha, se eu fosse novinha, falei para ela, se eu fosse uma moça nova, eu casava um cara desse. O cara é inteligente, bonitão, forte, rico, entendeu? E ele fala assim, não, eu fiz isso porque eu queria desafiar os bancos maiores, porque eu achava o serviço uma porcaria. Não estou aqui para explorar ninguém, eu queria só um serviço que prestasse. Que o cara não quisesse me vender Eurocap, Telecena, um monte de cacarecada. Aí olha os meninos desse aqui de 20 e poucos anos de idade, falando assim, tem um banco lá, eu criei 700 empregos lá para uns colegas meus da faculdade, e estão montando um banco, estão disputando com o Itaú o mercado.
Aí eu falo, pô, tá tudo errado, né, o que eu aprendi e o que me ensinaram, né? Aí esse argentino aqui, ele, cara, contou a história dele, que é o dono da Cargoex, esse baixinho aqui, quietinho. Ele falou assim, ó, eu cheguei no Brasil, eu não sabia nem falar português e queria montar uma empresa de caminhão, e também não entendia nada de caminhão. E de locação de caminhão para logística, então também não entendia nada de logística. Ele falou assim, eu aprendi, fiquei no Brasil, aprendi a falar português, aprendi de caminhão e aprendi de logística, montei a Cargoex. Aí o primeiro aporte dele foi 250 milhões de reais. Então eu falei assim, que economia maluca é essa? Então um argentino chega no Brasil com a mão na frente, outra atrás, de repente é um bilionário com uma unicórnio, que vale mais de $1 bilhão. Então, assim, esse é foi o meu diagnóstico. Eu fico agoniado toda vez que eu penso nisso. Porque eu volto lá para a minha universidade, que eu tenho um giz, às vezes um quadro, eu falo assim, e aí? Como é que eu faço para colocar os meus alunos nesse mundo aí que é totalmente diferente do que eu estou acostumado? E a primeira consciência que eu tive se eu sou doutor, isso não tem muito valor hoje em dia. Tá? Isso está claro para mim hoje, cada vez que eu vou conversar com as pessoas. Título acadêmico não faz mais diferença. Pesquisa não é educação. E acho que a primeira coisa que eu aprendi o papel do professor é ganhar a confiança dos alunos, entendendo o que os alunos precisam. E eu acho que a questão de ego na instituição cria essa barreira entre aluno e professor. A primeira coisa foi essa, então. E entender novamente o papel do professor dentro da universidade. O papel do professor não é de levar conteúdo mais hoje para a sala de aula. O papel do professor é simplesmente ajudar o aluno a ter uma trilha, é como se fosse um mentor. Eu tento entender o que os alunos querem e ajudar eles da melhor forma possível, falando, o conteúdo é esse, mas não sou eu que vou te passar, vai lá e busca isso do jeito que você quiser. Quiser assistir pela TV a cabo, pelo YouTube, quiser ler o livro, quiser dormir na sala, aí cada um faz do jeito que acha mais adequado. Dentro da universidade, a gente pensou o seguinte, a gente não sabe nada disso. O que a gente vai ter que fazer? Participar de tudo. A gente não sabe, a gente tem que assumir. Uma hora você tem que falar assim, eu não sei o que é uma startup, eu não sei o que é um Canvas. Passei mico já em tudo que é evento que vocês imaginam. Chegar uns moleques de 16 anos de idade e falar assim, tio, vem ver meu Canvas. Aí eu ficava assim, fazia assim, eu tava desse jeito, né? Terno, elegante, assim. Aí eu falava assim, não, doutor, diretor da Unemate. Eu ficava assim, o que esse moleque tá falando? Tio, vem ver meu pitch elevator. Aí você ficava assim, o que é pitch elevator? Tá? E aí a Unemate teve como diretriz, vão aprender. Vão participar das ações, vão aprender. Depois que vocês aprenderem, comecem a trazer isso para dentro da universidade, para criar esse ambiente. A gente não sabia. E aí o primeiro evento que a gente participou, vários colegas vieram de Cáceres, de Barra do Bugres, foi as SWs aqui em Cuiabá. Eu participava já como representante da Unemate em reuniões mais de Cointec, de Fiente, reuniões de secretaria, mas aquilo ali é muito burocrático, não é uma ação, é muito institucional, mas isso não gera impacto no que interessa, que é a aprendizagem do aluno. Então a gente participou de SW, tá? Esse aqui é colega nosso aqui do lado do Guto Ferreira, o Thales, que é um professor de computação, um doutor lá de Barra do Bugres, veio aqui para levar esporro dos mentores. Quem participou desse SW sabe o que eu estou falando, né? A gente começou... eu fiz uma SW em Sinop, eu participei de todas do estado, participei acho que de 6 ou 7, acho que 6, né? Tiveram 6 no Mato Grosso. A gente entrou num programa em parceria com a CECITEC, do Células Empreendedores, levamos Genésio para Barra do Bugres, para fazer maratona, mentoria. Tá? Essa aqui foi a primeira maratona que a gente teve lá em Barra do Bugres, eu não sabia nem o que era um hackathon. Vamos fazer esse trem hackathon? Opa, vamos. Aí eu fazia assim, aquela cara de quem sabe tudo o que é. Depois ia no Google procurar, o que é hackathon? Tá? Aí essas crianças nossas aí que começaram a participar desse evento, ficaram empolgados com o projeto, a gente pegava essa turma aí e mandava, vamos pegar esse pessoal que está animado e vamos mandar eles passear, para conhecer um lugar diferente, para abrir a cabecinha. Aí mandamos alunos nossos para Recife, pegamos um grupo de 20 professores e mandamos, vai para o Rio, vai para Recife, vai para São Paulo, você não tem passagem, a gente arruma uma passagem, comece a ver como que funciona o mundo fora daqui de Cuiabá, fora de Mato Grosso. Quebramos outro paradigma, que nós fomos fazer o Células esse ano em Sinop, e aí falamos assim, para aí, a gente está aprendendo um pouco sobre isso, e a gente fala muito sobre compartilhar, mas é cheio daquelas rixas, né? Eu sou universidade pública, não falo com a particular, porque senão vão falar que eu estou privatizando a universidade. Aí nós falamos assim, vamos fazer o seguinte,
Vamos chamar todo mundo da cidade que quiser participar de uma formação de docente. Então, a gente fez, esse ano, ó, o Rogério estava lá, né, Rogério? Foi o NEMAT, o FMT, IFMT, UNIC, FACIP e teve mais uma que eu não lembro agora. A gente fez em conjunto. Porque assim, a gente está na mesma cidade, um monte de professor universitário, 13 mil alunos, e a gente não conversava na cidade. E chamamos a Embrapa junto também. Ah, não é instituição, mas vamos lá, vamos todo mundo. Fizemos o evento. Isso aqui foi a menina que ganhou o primeiro ano, a Emily. Depois disso, depois de 2 anos participando de tudo que era evento, mas tudo que era evento, a gente tinha meia dúzia infiltrado lá para aprender. A gente começou a fazer os nossos programas. Então, em Castres foram criados 5 eventos, inclusive 2 vão rodar agora essa semana, correto? Como que chama o seu evento essa semana? Meetup e Nemat. Vai ser um Meetup e o Nemat, foi criado o Startup Day e o Nemat, foi criado o Creative Hub. Lá no norte do estado, eu criei um programa com apoio da FAPEMAT chamado InnovaMT, para capacitar projetos para o Inovativa Brasil e para captação de recurso. Em Barra do Bugres foi criado um hackathon interno nosso chamado eWiki, que é a Semana de Empreendedorismo. Então, foi 2 anos aprendendo e agora a gente está replicando os modelos dentro da instituição. E a gente tenta fazer de tudo. Não funciona, a gente aborta. Funciona, a gente vai atrás de dinheiro para começar a replicar e buscando parceiros em tudo que é lugar. O mais legal disso é que a coisa já ganhou tanta escala que eu nem sei mais o que está acontecendo na universidade, tanto evento, atividade e ações estão ocorrendo. Então, nós temos como parceiro o Parque, o Sebrae, a Techstars, a Famato, e as coisas começaram a andar. Depois de 2 anos, a gente começa a ver os nossos próprios professores atuando como mentores dentro da instituição, acompanhando os projetos, orientando os alunos nas nossas maratonas internas. Esse caso que é um caso que eu gosto de falar, esse menino aqui, é o Rodrigo, ele nem da Unemat é. Esse menino aqui é um menino lá de Sinop, ele participou de uma SW, do Inova, de outros programas. Ele abandonou o emprego dele na indústria que ele fazia parte lá em Sinop, o Rodrigo, montou uma empresa, que é ele mais uma mesinha no coworking, de programação e software, desenvolvimento de software, e ele começou a disputar hackathons em todo o Brasil. Hackathon começou da FAMAT, ele ganhou um preminho ali. Aí eu paguei 10 mil. Aí de repente começou a disputar hackathon fora de Mato Grosso. E o último que ele ficou em segundo lugar, né, que vocês foram lá, foi na Campus Party Brasil. Ele ficou em segundo lugar no hackathon da Campus Party lá, da Visa, lá em São Paulo. E é legal que ele fala assim, rapaz, eu nem sabia que esses negócios existiam direito, porque ele falou assim, eu era peão de uma empresa de fábrica de vidro. Eu ficava lá fazendo preenchimento de planilha de Excel, e hoje em dia eu estou desenvolvendo produtos para gente nos Estados Unidos, gente em São Paulo, aqui no estado, graças a saber que essa coisa existia. Ele é um amigão nosso, ele está ajudando a organizar agora uma Startup Weekend, agora vai acontecer em agosto. Dentro da instituição, vários cases começaram a aparecer de... Opa, acho que travou, Rogério. Vários cases de alunos que estão participando de Inovativa Brasil, desenvolvendo startups, concorrendo a alguns prêmios. Uma aluna nossa lá, que é de Castres, a Emily, ela ganhou uma bolsa agora da Vivo Telefônica para buscar jovens que têm o mesmo perfil empreendedor dela, e essas coisas começaram a ganhar uma escala muito densa. Isso, é a Emily. Tá? Essa menina aqui ganhou a bolsa da Vivo Telefônica para achar jovens que têm o mesmo perfil dela. Essa menina que eu gosto de falar, porque ela é uma menina lá em Castres, com um puta de um potencial. Foi um caos para trazer ela aqui uma vez, que ela conseguiu carona, a universidade ficou sem carro, ela conseguiu uma carona, foi para a BR lá em Castres, da BR conseguiu chegar aqui em Várzea Grande, pegaram ela, trouxeram ela para o evento, ela fez um pitch no evento, ganhou um prêmio, e depois disso ela voltou para Castres, montou empresa júnior, montou 2 aplicativos, depois disso ela fez uma pesquisa para a prefeitura de Castres, e aí conseguiu uma bolsa agora da Vivo Telefônica espanhola, para achar jovens como ela, e era uma pessoa que a gente nem sabia que tinha potencial lá em Castres. Teve o Julián, que chegou na 3ª fase do Inovativa Brasil, e surgiram vários cases, mas o que eu gosto de falar é que a grande mudança, eu acho que dentro da instituição, da universidade em si, eu gosto de colocar essa imagem aqui, que eu passei sem querer, mas eu acho que a gente tem que escutar mais. E é um grande problema, eu acho, da instituição, escutar. Tá? Porque acho que só escutando a gente entende qual que é a demanda real da sociedade, qual que é a demanda real dos alunos e das pessoas que nos cobram todo dia perguntando assim, né, o que vocês fazem com esse dinheiro aí dentro dessa universidade? Então, quanto mais interface a gente tiver, mais a gente escutar, eu acho que a universidade vai voltar a fazer aquela que é a função principal dela, que é gerar tecnologia, pesquisa e educação de qualidade. Essa é a minha contribuição, pessoal, fico à disposição para vocês, obrigado pela paciência. Tem gente que já escutou isso aqui umas 10 vezes, tá? Mas
Né, Carol? Mas a Carol faz cara assim, nossa, estou gostando de novo. Tá? E fico à disposição. É um trabalho árduo fazer isso, mas é um trabalho contínuo que o resultado vem no médio e longo prazo. Tá, pessoal? Muito obrigado. Opa, Lu. Muito bom. Ah, não? Não é meu, não. É Sempre um prazer. Deixa eu pegar aqui.